todo mundo tem uma habilidade capaz de mudar literalmente os seus resultados e ela é muito simples de conseguir. Então, se você é um empresário, expert ou qualquer tipo de pessoa de fato que faz o trabalho comum, digamos assim, continua nesse vídeo que você vai se beneficiar muito de estar aqui. Ironicamente, eu vou ser mais direto ao assunto para não ficar um vídeo muito redundante, igual eu fiz alguns atrás, mas é o seguinte: existe uma capacidade do ser humano chamada repertório. Ela é a habilidade mais importante que você vai conseguir de fato ter na sua vida. E o que é repertório? Vamos lá, vamos começar pelo simples, tá? O repertório nada mais é do que toda a sua visão de mundo que você tem hoje, através das suas experiências, os desafios que você passou, o seu ambiente, as pessoas que você está junto, o que você conversa, o que você pensa, o que você assiste, enfim, engloba a sua vida inteira. E tudo isso é repertório, inclusive o que você estuda, entende? Mais importante é que você precisa entender isso. O repertório, ele vai mudar literalmente os seus resultados, ainda mais se você é alguém que trabalha com comunicação. E eu não estou falando de comunicação de apenas falar, de não ter suporte na fala, de saber se comunicar muito bem, não estou falando disso. Eu estou falando que quando você tem repertório, as pessoas ao seu redor, elas passam a te respeitar mais e te ver mais como autoridade. Por quê? Porque repertório nada mais é do que você ser muito autoral. O que eu quero dizer com autoralidade? Basicamente é você conseguir juntar A mais B mais C e virar D. E só você conseguiu juntar isso. Você conseguiu juntar esses pontos que ninguém mais tinha visto, entende? É igual o vídeo passado. Eu literalmente, por causa do meu repertório, por causa do que eu já assisti, por causa do que eu já vivi, já escutei, já estive ali, eu consegui juntar a Bíblia, consegui juntar a série de Loki, eu consegui juntar livros, eu consegui juntar diversas outras coisas ali que me fez chegar àquela conclusão. Então, basicamente, o repertório é, é tudo, é a tua vida inteira que você vai conseguir tirar pontos e insights daqui e você vai conseguir passar para outras pessoas de forma muito autoral. Isso vai te transformar numa pessoa única. E quem que não quer ser único nesse mundo? Hoje em dia, com as redes sociais, quem não quer ser? Quem não quer ter muitos seguidores? Quem não quer ser influenciador ou inspirar outras pessoas? Inclusive, eu tenho mais isso de querer inspirar outras pessoas. Não necessariamente influenciar, mas inspirar elas a viver sim uma vida melhor. A ser mais saudável, a buscar desafios, tá? A buscar desafios principalmente. Então, é muito interessante isso quando você começa a buscar repertório. Eu descobri isso, inclusive, no ano passado, depois da metade do ano passado, que um dos meus sócios ele falou comigo sobre isso, e eu não levava tanto a sério. Até que eu escutei o meu sócio falando, até que eu escutei o Pablo Marçal falando, aí começou. Até que eu escutei o Davi Ribas falando, até que eu comecei a escutar outras e outras, Flávio Augusto, outras pessoas falando, eu falei, caramba, calma aí. Ó, virou tipo aquela ideia que as pessoas falam pra você. Ó, cuidado com o horário 10h10, cuidado com o horário 11h11. Aí do nada você bate o olho, 11h11. Aí no outro dia 11h11. Depois no outro dia 11h11. E por que isso começou a acontecer? Porque eu tive a consciência e não, eu tive a consciência, mas inconscientemente eu queria saber mais sobre isso. Entende? Então é muito doido. É igual o horário que eu falei pra você. Não é que você de forma consciente você quer ver aquele horário, mas de forma inconsciente o teu cérebro ele procura aquele horário. Então, por exemplo, quando você começa, vou dar o exemplo de novo do 11h11. Aí você tá olhando seu relógio assim no computador, no celular, alguma coisa e já é 10h59. Automaticamente, de forma inconsciente, o teu cérebro ele começa a, opa, estamos chegando a 11 horas. Falta 11 minutos para 11h11. Então deixa eu ficar atento quanto a isso. Entende? Então, basicamente, eu comecei a olhar, eu comecei a reparar, na verdade, que as pessoas falavam muito sobre repertório. Só que eram pessoas muito impactantes, seja de forma de influenciar mesmo pessoas muito grandes, e que eu respeito essas pessoas, sejam pessoas que têm muito resultado. Aí eu falei, opa, calma, o que está acontecendo? Aí eu lembrei de uma frase que o Pablo Marçal ele tinha falado. Ó, quando você não tem mais um desafio, busca um outro desafio. Ah, acabou aquele desafio, busca um outro desafio. Por que isso acontece? Você já parou para pensar?
Porque desafios, eles são repletos de experiências. E de desafios, obviamente, né? Você vai passar por aquilo, você vai ter experiências passando sobre aquilo que você vai ter resultados. E os resultados, além disso, além de você conseguir ter esses resultados para você, você vai conseguir ajudar outras pessoas. Então, por exemplo, por isso que o Pablo Marçal, eu vou falar muito dele aqui, tá? Porque ele é uma das minhas referências. Então, o que que acontece? Por isso que hoje em dia ele tem muito livro. E ele mesmo diz que eu tenho muitos livros, por quê? Simplesmente porque eu passo um desafio, eu faço uma experiência e já aproveito para escrever. Acabou, é simples. Entende? Então, quando as pessoas dizem, essa frase é muito interessante. Presta atenção. Quando as pessoas dizem, todo mundo pode ensinar algo. Isso é verdade. Até a pessoa que mora na rua pode ensinar algo. Isso é verdade. Por quê? Porque essas pessoas tiveram experiências diferentes das tuas. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer, ironicamente, é perguntar para uma pessoa mais velha que eu, ou muito mais velha mesmo, tipo alguém que tem lá uns 70, 80 anos, perguntar, se você tivesse a minha idade hoje, o que que você faria ou o que que você deixaria de fazer? Quais foram os teus erros? Quais foram os seus acertos? O que que você se arrependeu de não ter feito? E eu paro e escuto, 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 escuto. E aquilo vai entrando na minha cabeça. Eu falo, caramba, essa é a visão de mundo dessa pessoa. Não é que eu tenho que acatar tudo que ela tá me passando. Não é isso. Mas é você pegar o repertório dela para você. Você entender o que pode ser usado e o que não pode ser usado. É tipo um livro que você tem. Por exemplo, imagina, eu pego aqui esse livro. Eu já tenho minhas opiniões. Eu não tô falando se é certo ou se é errado, afinal, ser certo ou ser errado, ele é muito relativo, principalmente hoje em dia, né? Cultura woke e tal, os caras, credo. Lá ele. Enfim, mas o que que acontece? Por exemplo, imagina que eu pego esse livro aqui, As 21 Lições do Século XXI, e eu começo a ler ele, inclusive tá em inglês. E eu começo a ler ele, e eu começo a encontrar coisas que eu não acredito. Eu vou parar de ler ele? Depende. Porém, uma das coisas que eu mais aprendi também, e eu ainda não coloquei muito em prática, é uma das coisas que eu quero aprender e eu tô falando aqui pra vocês, colocarem em prática também, porque eu acredito muito que isso daqui vai funcionar. Que é você ler opiniões contrárias à sua. Eu vou dar um exemplo. Você é capitalista, o famoso, capitalista, de direita, patriotista e tal. Enfim. O que que acontece? Você é capitalista, você é de direita. Pega um livro de esquerda, de uma pessoa de esquerda. Por exemplo, o de Karl Marx, o Homem, aquele cara lá. Por quê? Porque você vai entender quais são as ideias dele. Por que que ele acreditava naquilo? Eu vou dar um exemplo. Eu já falei algumas vezes aqui sobre questão de movimento, mas grandes nomes do passado, mesmo sendo ruins, eles usavam dessa habilidade de criar movimento, de criar comunidade a seu favor. Por exemplo, o tio do Bigodinho, da Alemanha. Se tu for ler o livro dele, cara, é absurdo. Se tu for ler aquele livro, se colocando no lugar do alemão que era naquela época, tu vai falar, cara, eu também iria pra cima daqui. Eu também acreditaria nisso. Entende? Então por isso que eu te falo, toma muito cuidado. Escuta os dois lados para ver de fato qual que você é. Porque muitas das vezes a gente não tem nem opinião própria. Muitas das vezes é algo que alguém implementou na nossa cabeça. Seja nossos pais, seja a escola que, querendo ou não, nos doutrinam. Inclusive, a escola, eu não sei se você sabe, ela foi criada para as pessoas elas não terem tanto conhecimento e elas foram criadas para essas pessoas que vão para a escola se tornarem funcionários, literalmente funcionários. Hoje em dia, eles escondem isso. Hoje em dia, você tem que saber o A mais B, você tem que saber de cabeça X coisas que não vai ser útil. Eu saí da escola com 17 anos no terceiro colegial, 17 para 18. E sendo bem sincero, desde que eu saí da escola, poucas coisas eu usei de fato na minha vida até hoje e principalmente empreendendo. Não é alguém normal que simplesmente vai ali para uma fábrica aqui no Japão ou que começa um serviço comum no Brasil. É empreendendo. Tu tem noção disso? Tu tem noção que eu estou resolvendo o problema de outras pessoas, eu tenho uma empresa, eu ganho mais que 99,9% das pessoas. Cara, então me diz, para que a escola serve de fato? A escola serve
Nada mais para você exercer a tua habilidade de comunicação, de você saber entrar e sair de lugares, de você escutar opiniões contrárias à sua, de conviver com pessoas que não são as pessoas que você está acostumado. Pode parecer contraditório, mas se eu soubesse disso na época que eu estudava, que inclusive foi um dos motivos que me fez sair da escola, porque iria mais me atrapalhar do que ajudar, mas se eu tivesse continuado na escola, eu teria exercido mais a minha habilidade de comunicação. Por que eu digo isso? O bom é que eu sempre mudei muito de cidade, muito de escola. Então, automaticamente, eu tive que me habituar a diversos e diversos lugares diferentes, a diversas e diversas pessoas diferentes. Então, para mim, isso nunca foi um problema. Ainda mais eu vindo do Brasil para o Japão. Olha a discrepância de cultura que o pessoal tem. Entende? Mesmo que seja brasileiro, que eu fui para a escola brasileira, porém é muita diferença. Eu vou dar um exemplo. Esse exemplo é engraçado, tá? Por mais triste que pareça ser. Enfim, é engraçado. Teve um dia que eu fui com 2 tênis pra escola, um pra jogar bola e o outro pra ficar na escola. Não precisava, tá? Inclusive não precisava, na escola japonesa precisa, mas enfim, escola brasileira não precisava. E eu esqueci esse tênis que era pra ficar na escola, eu esqueci esse tênis literalmente o dia inteiro na escola e eu só fui pegar ele no outro dia. E ele tava no mesmo lugar. Você imagina se isso fosse no Brasil? Me diz, você que tá assistindo isso, qual que é a chance de uma pessoa de fato deixar o tênis ali na escola, tá? Não é nem em qualquer lugar. E no outro dia você encontrar ele no mesmo lugar sem ninguém ter mexido nem nada. E você estudava de manhã ainda. Ou seja, passou o período da manhã, passou o período da tarde e ninguém mexeu. Pois é. Então vamos lá. Resumindo, busque repertório. Como que eu vou buscar repertório? Simples. Não é difícil. Primeiro ponto. Escuta opiniões contrárias à sua, busca opiniões contrárias à sua para você começar a ter certeza se aquela opinião de fato é sua ou foi alguém que implementou na sua cabeça para você começar a ter opiniões próprias. Segundo, o teu ambiente, toma muito cuidado com o seu ambiente, tá? Porque ele vai sim te igualar a todas as pessoas ali. Ao final, existe uma lei chamada de conformidade. Basicamente, essa lei de conformidade escrita no livro... Olha só o repertório que eu tô falando pra você. Enfim, mas ela foi escrita no livro Mais Esperto que o Diabo, que basicamente essa lei da conformidade, ela faz o ambiente que você está e as pessoas que estão com você, você se conformar com essas pessoas, você entrar num equilíbrio com essas pessoas. Ou seja, se são pessoas pobres, automaticamente você vai começar a aderir costumes de pessoas pobres. Olha que loucura! Você vai se tornar uma pessoa pobre naturalmente. Claro, é muito difícil você não conseguir se influenciar num ambiente como esse. E o ambiente, ele é um dos fatores mais importantes, se não o mais, que você vai ter na sua vida. Terceiro, busca estudar, busca ouvir de tudo, busca escutar música, busca viver experiências, desafios, busca ler livros. Esse ano, eu tô com o objetivo, eu ia ter como objetivo escutar 100 audiobooks. 100 audiobooks. Eu peguei essa dica do Ryan, inclusive. Porém, para mim vai ser bem ruim escutar 100 audiobooks. Eu não vou conseguir bater esse objetivo. Então eu vou cortar isso na metade, de 50 audiobooks. Inclusive, eu tava escutando um hoje péssimo. Mas enfim. Opa. Finalizando aqui o vídeo, chegou um entregador aqui. Um beijo para vocês, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.